A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional. E hoje o título do devocional é Para Vencer o Mundo. Se encontra no livro de 1 João 5, versículo 4. E diz a palavra do Senhor: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê o discernimento para que nós possamos compreender aquilo que Ele tem falado conosco, através das Escrituras, através do Espírito Santo de Deus em nós, nos dando a sabedoria, o discernimento, para que nós possamos crescer na graça. E a evolução do devocional é essa. Para vencer o mundo, não é necessário ter dinheiro, posição social ou algum nível de escolaridade. Para vencer o deserto, que é este mundo, só há uma maneira: nascer de Deus, viver pela fé. O nascido de Deus vence o mundo, pois morreu para o mundo, pois hoje vive para Deus. Se você já morreu para o mundo e nasceu de Deus, não se deixe abater pelo medo ou pela voz alta dos problemas. Deixe que os problemas gritem. Olhe apenas para o autor e consumador da sua fé. Ele garantiu que venceríamos o mundo, então não acredite quando o mundo disser que você perdeu. Não acredite quando ouvir uma palavra de derrota ou desânimo. A sua fé vence o mundo. Por essa razão, o mundo fará de tudo para minar a sua fé. Saiba identificar esses ataques e reaja fortalecendo a sua fé. Aprenda a fazer limonadas dos limões que surgirem em seu caminho. Você não fará limonadas se ficar reclamando dos limões, se concentrando no fato de que eles são azedos ou de que, na verdade, você precisava era de uma laranja. Deus permite os limões das injustiças, perseguições e tribulações para que aprendamos a fazer limonadas e possamos tirar proveito dessas experiências no futuro. Quando andamos de acordo com a palavra de Deus, mesmo em circunstâncias adversas, provamos a Deus que cremos nele. Não cedemos às facilidades deste mundo, nem desistimos da nossa fé. Deus, então, se coloca na posição de nos livrar dos leões. Esse é o caminho para vencer. Não importa a situação que você esteja enfrentando, se você nasceu de Deus, sua fé vence o mundo. Esse é o conselho. Vamos à palavra? O título é A Fé em Jesus e suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens,
O testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Que palavra, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Esse devocional caiu assim como uma luva bem feita, sabe aquela roupa que você manda fazer e cabe corretamente? Então, coube para mim também. Nós, muitas das vezes, temos anos na presença do Senhor, anos. Falamos que cremos no Senhor, obedecemos, louvamos, e as pessoas nos olham e veem muitas das vezes o Senhor, mas elas não sabem e não têm como mensurar o combate que nós estamos vivendo dentro de nós. E nesse devocional, falando que como é para vencer o mundo, que nós não temos que ter dinheiro, posição social, nível de escolaridade, mas isso é justamente o modelo padrão que o mundo estabelece para você mostrar para ele e mostrar para as outras pessoas que é um vencedor. Para o mundo você precisa fazer o quê? Você precisa ter o quê? Você precisa ter dinheiro, posição e nível de escolaridade. Muitas pessoas estão emendando faculdade em cima de faculdade para mostrar que tem conhecimento, que tem sabedoria. E aqui é justamente a contramão do mundo que nós estamos vivendo. Os filhos de Deus, eles podem também ter dinheiro, podem ter posição social, podem ter um nível de escolaridade alto, mas isso nada disso é mais importante do que eles terem a promessa dentro deles, o Espírito Santo de Deus. Então, quando veio falar para vencer o deserto, nós só temos uma maneira, é nascer de Deus vivendo pela fé, é a mais pura verdade, porque muitas das vezes nós nascemos de Deus, sim, entregamos a nossa vida para Ele, nós sabemos que Ele é o único Salvador da nossa vida, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que os três são um, nós buscamos a palavra dele, mas há problemas que falam alto, não só falam alto como está mencionado no devocional, há problemas que eles gritam em nós. E eles conseguem muitas das vezes nos tirar o prumo, mexer de alguma forma que nos faz enfraquecer, porque essa é a atitude que o inimigo quer. Essa é a estratégia que ele faz. Ele coloca muitas das vezes problemas em nossas vidas, ou se aproveita dos problemas que nós também arrumamos para a nossa vida, porque nem tudo é o maligno, não. Muitas das vezes somos nós, as nossas teimosias, as nossas desobediências, as nossas faltas de planejamento, as nossas faltas de entregar o planejamento que fizemos ao Senhor. E aí ele pega aquele problema que você está vivendo e ele vem mostrar ali que aquilo não tem jeito. Ele intensifica o valor do problema para você se distanciar do Senhor. Para mostrar para você que o Senhor está sendo incapaz de resolver aquele problema para você e te ajudar a resolver e te sustentar. Então essa é a maior estratégia do inferno, para nos desestabelecer, fazermos olhar para a circunstância que estamos vivendo, que muitas das vezes é adversa, que não compreendemos, as provações que nós passamos. Ele quer minar a nossa fé, ele quer tirar a nossa confiança, ele quer nos trazer a dúvida, a incredulidade, a falta de esperança. Aí ficamos
ansiosos, angustiados, preocupados, entristecidos. Muitas das vezes as pessoas não querem nem sair da cama, outras andam entristecidas de cabeça baixa, olham para as situações e não enxergam uma saída, começam a duvidar do que estão realmente servindo a Deus. Aí começa a gerar dúvidas: o que eu fiz de errado, aonde eu errei, aonde eu fiz, o que eu deveria ter feito. Voltam atrás e fica criando uma mistura de emoção dentro de cada um, que vai gerando a incredulidade, vai gerando um desconforto, vai gerando uma tristeza, e é isso que o inimigo quer. Ele quer só isso: perturbar, tirar nossa fé, destruir. Aí quando você lê a palavra do Senhor, você se fortalece. Quando você ouve um louvor, você louva de todo o seu coração, aí você vai começando a compreender que é muito maior do que esse plano físico, terreno, esse plano baixo, que muitas das vezes nós estamos tão preocupados. E isso eu estou falando porque é o que está acontecendo comigo também. Comigo. Eu não posso deixar que a voz do problema seja maior do que a voz do Deus que eu sirvo. Ah, porque as pessoas olham para as outras e acham, porque elas estão na igreja, porque elas estão levando a palavra, porque elas estão muitas das vezes nos altares, que elas são super crentes. Não são não, irmãos. Nós somos igual a todos nós. Todos nós somos iguais em tudo. As limitações, os medos, as preocupações vêm para qualquer uma pessoa que está em carne. Agora, o que nós fazemos com o que nós estamos vivendo e como fazemos para sair dessa situação, aí que é o pulo da fé, aí que é o pulo de quem é nascido de Deus, aí que é o pulo de quem anda com Deus. Porque se a gente for olhar para a nossa situação, nós vamos ver que nós não temos capacidade de sair dela sozinha. E ninguém que olhe para a sua situação, e na verdade é que ninguém vai olhar para a sua situação, a não ser para ficar fazendo como os amigos de Jó, porque todas as vezes quando a gente passa um problema, e eu leio que o Senhor diz que na palavra do Senhor diz que ele venceu o mundo, ele venceu o mundo mesmo, e nós venceríamos através dele. Eu sempre vejo, quando a gente está com um problema, eu me remeto à história de Jó, porque os próprios amigos dele foram lá para condenar ele, para falar, só um rapaz mais moço que não, mas os próprios amigos dele foram lá condenar, dizendo que ele desobedeceu. E muitas das vezes coisas que estamos passando também não é só nossa desobediência, não. São provas que nós estamos passando, são situações que nós estamos passando para a glória de Deus se manifestar na nossa vida, e esse testemunho que nós vivemos vai impactar outras vidas, para que essas vidas possam compreender que se nós passamos, elas também vão passar. Então, quando fala que Deus permite os limões das injustiças, as perseguições, as tribulações, para que nós aprendamos a fazer limonadas e possamos tirar proveito dessa experiência no futuro, quando eu li essa frase, é isso. Você passa pela situação, você não compreende, você mostra a tua fragilidade, porque não adianta você mostrar para outra pessoa que você é fortão, que você é fortuna, que você não. Então você mostra para a pessoa que você também passou, você também encontrou dificuldades para passar, mas que o Senhor Jesus esteve contigo e você passou. Aí quando você vai dar o testemunho que você passou, eu passei por isso, isso, aconteceu isso, no final o Senhor manifestou com seu poder em glória e fez isso. Aí aconteceu isso. Então eu vou falar para vocês que se eu passei por isso, vocês também podem passar. Então, creiam no Senhor Jesus. Confiem que você vai vencer. Você vai vencer essa situação. Você vai vencer essa injustiça. Você vai vencer essa perseguição. Você vai vencer essa tribulação. Você vai vencer esse deserto, essa tempestade. Nós vamos vencer, irmãos, mas nós só vamos vencer quando nós colocamos o Senhor Jesus à frente. E muitas das vezes nós estamos sendo atacados espiritualmente. Nós muitas das vezes não encontramos uma pessoa para que venha nos falar, nos dar uma palavra de ânimo. Não, às vezes a gente está numa situação que a gente encontra pessoas só para ficar questionando, só para saberem do que você está passando, para falarem, para medirem a sua fé.
Mas nós temos que compreender que todo nascido de Deus vence o mundo. Está na Bíblia, é palavra. E nós vamos vencer o mundo como? Através da nossa fé. Então, irmãos, a nossa fé muitas das vezes está em alta, muitas das vezes a nossa fé está em baixa, muitas das vezes a nossa fé está numa continuidade. Mas que nós possamos buscar, e isso eu estou falando para mim também, que nós possamos buscar ter um combustível novo na nossa fé. Que nós venhamos a fortalecer a nossa fé através das Escrituras, há promessas, há propósitos, mas nós temos que suportar esses processos para que nós possamos vencer, que só vence quem passa. Se não tiver o caminho, a caminhada, a situação vivida e aquilo que você aprendeu naquela situação, e você lá no outro lado, você não vê resposta, se você não tiver toda a tua caminhada, não tem como você vencer. Porque a gente só vence aquilo que nos parece um obstáculo, aquilo que é apresentado para nós como obstáculos. Então, para vencermos os obstáculos, para vencermos as situações, para vencermos a tudo aquilo que estamos sujeitos, quando entregamos a nossa vida para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, e a nossa vida é do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que crer que Ele é Filho de Deus, e isso quem crê, quem conhece já sabe, não tem como desligar, não tem como separar. E nós sabemos que a nossa vida, e nós vamos ter vida não só aqui na terra, mas lá nos céus, como promessa da salvação da eternidade, da vida eterna, a vida é só com Jesus. Então nós temos que compreender que para vencer, nós só vamos vencer se a nossa fé estiver em Jesus. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que tudo prove aos nossos olhos terrenos que está tudo revirado. Aquele cenário que eu sempre falo, desértico, tempestivo, esse cenário. Mas por mais que você olhe para isso tudo, confie no Senhor Jesus. Não é fácil quando a gente está no problema confiar. Mas é aí que a gente é provado. É aí que a gente vence. Porque a gente vence porque está olhando para Jesus. Porque a força do nosso braço, o nosso entendimento não vai nos dar substâncias e sustâncias para que nós venhamos a vencer os obstáculos, as provações, as tentações. Não vai ser. É só com Jesus. Só com Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o combustível da nossa fé. A fé é dom de Deus. Ele nos dá. Peça. Se a sua fé está fraca, peça a Deus para que Ele venha dar mais fé, renovar a sua fé. Peça a Deus, eu estou precisando, eu não estou aguentando. Seja sincero com Deus. Eu sempre falo isso, fale com Deus, seja sincero com Deus. Eu não estou aguentando, eu preciso disso. Eu não estou suportando isso, me ajuda, me socorre. Pede a Deus, Senhor, renova minha fé, renova minha mente, renova meu coração. Me faz ter mais tempo com o Senhor. Para que nós possamos pegar esses limões azedos e fazer uma limonada. Para que nós possamos amanhã falar para aquelas pessoas que vão chegar até nós com o mesmo problema. E a gente vai falar, fizemos isso, o Senhor esteve conosco, Ele nos orientou a fazer isso. E se deu certo para mim, vai dar certo para você, porque Jesus está com você. E que nós possamos compreender que a nossa fé, ela gera-se consequência, como a nossa falta de fé também gera consequência. Então que nós não venhamos a deixar-nos abater pelas circunstâncias que estamos vivendo, mas que nós comecemos a olhar para o foco que é Jesus na nossa vida. A palavra diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então que nós possamos aprender com o que nós ouvimos da palavra do Senhor. E aqui o conselho que eu vou rebater, não importa a situação que você está enfrentando. Se você nasceu de Deus, sua fé vence o mundo. Então, a nossa fé é o combustível da nossa vitória. Muito obrigada, meu Deus, por essa palavra, por esse ensino. Vamos orar. Senhor, nos perdoa, Pai, por muitas das vezes a nossa fé está em baixa. Perdoa, Pai, por muitas das vezes não sermos sinceros.
Estamos com tantas coisas dentro do nosso coração e da nossa mente que não temos nem sequer condições de abrir a boca para falar com o Senhor. Mas tira, Senhor, toda essa barreira, que nós sejamos sinceros diante de Ti, que nós possamos falar, porque o Senhor já sabe de todas as fraquezas que temos, de todas as nossas deficiências, as nossas debilidades e incapacidades. Que nós possamos colocar, Senhor, a nossa palavra na boca, falando para o Senhor aquilo que tem nos deixado entristecido, envergonhado, cansado, oprimido. E a nossa fé seja renovada através do Senhor em nós, Pai. A Tua palavra nos diz que o Senhor venceria não, que o Senhor venceu, que nós que venceríamos quando o Senhor estivesse conosco. E nós estamos contigo, Pai. Nos dá condições de guardarmos a palavra, os mandamentos, nos dá condições, Senhor, de termos o Espírito Santo de Deus como nosso amigo, porque o poder e a autoridade que está nele está dentro de nós. Nos ensina a usar, Senhor, a nossa mente de uma forma extraordinária, com discernimento, para que nós possamos sair da situação que nós encontramos. Nos encontramos nesse momento, Pai, muitas das vezes em situações que nos cansam, nos fadigam, mas as nossas forças são renovadas em Ti, Pai. O Senhor diz, Pai, que o Senhor venceu o mundo e nós venceríamos através do Senhor, através da nossa fé, através da nossa renúncia, através da palavra do Senhor em nós. Então, Pai, eu te peço nesse dia, renova, Senhor, nos fortalece, levanta aqueles que estão caídos, Senhor, fortalece aqueles que se encontram cansados da caminhada, Senhor. Traz, Senhor, a esperança da fé, como o Senhor disse na palavra, no livro de Hebreus, que Abraão creu contra a esperança. E nós temos que também, Senhor, buscar, Senhor, crer. Pode parecer muitas das vezes, ó Deus, que nós estamos perdidos em uma situação, num círculo, muitas das vezes, das nossas teimosias, mas nos ensina, Pai, aonde nós temos que começar a pegar mais a palavra, a ter mais intimidade com o Senhor. Não nos deixe olhar, Senhor, para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor, focar na palavra. Senhor, nos dá força para que nós venhamos compreender que o Senhor é conosco, que nós temos que crer no Senhor Jesus verdadeiramente, de todo o nosso coração, de todo o nosso corpo, toda a nossa alma, entregando as nossas debilidades nas Tuas mãos, sendo humildes para compreender que sem o Senhor nada podemos fazer, que nós precisamos do Senhor e com o Senhor conosco nós venceremos muralhas, derribaremos muros, nós conseguiremos, Senhor, derrubar os portões, Senhor, do inferno que perturbam muitas das vezes com os ataques e os sugestionamentos na nossa mente, que é o nosso maior campo de batalha, Pai. Blinda, meu Deus, a nossa mente com o capacete da salvação, para que nada seja mais prioritário do que isso sobre nós, Pai. Tira todo o pensamento mal, toda a malícia, toda a falta, Senhor, de força, toda a incredulidade, toda a dúvida, seja retirada agora da nossa mente, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, fortalecimento, a esperança, a alegria em Ti, Pai, a força em Ti. Porque se não estamos tendo força em nós, nós temos que ter a força em Ti. Pai, o Senhor nos sustenta com a destra da Sua justiça. O Senhor é Deus dos céus e da terra, dos ares e dos mares. Tudo está sob o Seu controle. Que nós possamos olhar, Senhor, em outra dimensão para aquilo que temos vivido. Que nós não sejamos escravos, ó Deus, das amarrações do mundo, dos problemas, mas que nós venhamos a encontrar a solução do problema no Senhor, que a nossa fé seja reavivada, renovada, restaurada, fortalecida. Renova a nossa aliança, Pai. Não nos deixe, Senhor, ficarmos murmurando pelos caminhos, mas que nós possamos ter a nossa visão mais alta, num plano celestial muito maior do que é o terreno, Pai. Que nós não venhamos a nos amoldar como as pessoas do mundo, como nós também éramos, Senhor. Mas que nós possamos compreender que somos filhos do Deus do Altíssimo. Nós possamos compreender que o Senhor é conosco. E o Senhor sendo conosco, nada nem ninguém pode impedir o Teu agir, o Teu mover. Que a vitória que nos é proposta vem através de Ti, Pai. E precisamos de Ti.
Ah, Senhor, renova tudo em nós. Tira os nossos medos, nossas angústias, nossas ansiedades, nossas preocupações. Ah, Senhor, renova em nós um pensamento puro, uma fé aguerrida, ousada, uma fé alegre em Ti. Tira, Senhor, os nossos olhos de nós e que nós possamos ter os nossos olhos em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus.